Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos iniciar mais um estudo da lição da Escola Dominical. Hoje, 3 de maio de 2020, nós temos como tema para hoje a família que glorifica a Deus. Lição número 5. Vamos pensar juntos um pouco sobre esse tema, na esperança de que o Senhor possa nos ajudar a compreender como glorificá-lo através da nossa família. Eu sei que é um tema difícil de ser entendido, porque o conceito de família, ele tem várias definições. Uma coisa é um pai e uma mãe que têm filhos ainda pequenos, que são levados à igreja, que aprendem a orar, que aprendem a cantar, que estudam a Bíblia. E vão crescendo nesse caminho, e depois da idade adolescência, aí vem a idade adulta, e cada um se manifesta como deseja viver a sua vida perante Deus. E aí, dizer que a família não está glorificando a Deus porque alguém tomou um rumo diferente do que deveria ter tomado, caso seguisse os conselhos dos pais, isso não é possível. Nós temos exemplos nas Escrituras de famílias que começaram bem, começar com Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Todos nós sabemos o que aconteceu. Abel era temente a Deus, procurava adorar ao Senhor da melhor maneira, como agradava ao Senhor Deus. Já Caim tomou outras posições, até o ponto dele se tornar no primeiro homicida. E se formos ver tantos outros exemplos, um outro exemplo que me vem à memória é o caso de Jacó e Esaú. Ambos filhos dos mesmos pais, claro, mas na medida que foram se tornando adultos, foram partindo também para outros caminhos. Nós vemos que Jacó, ele buscou continuar a sua família nos pés do Senhor, enquanto que Isaac, ele não levou em consideração os conselhos e buscou o casamento entre pessoas que não pertenciam à tribo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, a iniciar a lição, nós vamos já avaliar os textos diários que estudamos. Como sempre temos feito, nós vamos passar, vamos dizer assim, pelos textos da semana, já estudando esse tema, família que glorifica a Deus. Mas antes eu quero deixar ainda uma informação que eu acho muito importante. Em Romanos capítulo... eu anotei aqui, mas acho que agora... Romanos capítulo 14, versículo 12, Paulo escreve: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, essa questão da glorificação, ela tem que ser vista mais sob o aspecto individual do que coletivo. Ainda lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, nós lemos que o profeta escreve, segundo a direção do Senhor: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Com isso, a gente deixa mais uma vez enfatizado que a responsabilidade é individual. O modelo ideal é que as descendências procurassem seguir os mesmos objetivos espirituais. Mas isso, como eu já citei o exemplo lá do passado, são coisas que não dependem de nenhum de nós, certo? Isso é mais para tranquilizar, porventura, alguém que tenha filhos que não estão andando no caminho do Senhor, e você pode pensar, mas onde eu falhei? Não há essa resposta nas Escrituras. Tá bom? Que Deus nos ajude a pensarmos agora pelo lado de uma família que se esforça ao máximo para glorificar ao Senhor. Esse deve ser um propósito. Por exemplo, vamos então às lições da semana. Na segunda-feira nós temos aqui um modelo de família onde os filhos e netos buscam cuidar, ou pelo menos devem aprender a cuidar da sua mãe, da sua avó. Vamos ler o texto. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes, quer dizer, os filhos e netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa, ou seja, para com a mãe, viúva, avó, viúva, e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Olha só, que exemplo, que lição especial para os filhos e netos que muitas vezes fogem dessa orientação do apóstolo Paulo. Hoje em dia está muito em voga a internação dos pais nos abrigos, nos lares. É claro que muitos filhos não têm condição de cuidar dos seus pais, porque também estão super atarefados com trabalhos, e a gente reconhece essa situação. Mas o ideal é que mesmo lá no abrigo ou no lar, como eles gostam de falar, os filhos não esqueçam que a maior responsabilidade é deles, inclusive da manutenção das despesas daquele que está internado naquele espaço. Terça-feira, a lição Marcos capítulo 7, nós temos aqui o exemplo de uma pessoa que deixava de cuidar dos seus pais, alegando que aquele dinheiro que ele usaria para cuidar dos pais seriam ofertado ao Senhor. Olha só o que está escrito. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso quer dizer oferta, né? Oferta para o Senhor, então dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui o nosso Senhor está levantando uma crítica àqueles religiosos que ensinavam que primeiro contribuir para o templo, ou contribuir para, como diz aqui, para a obra, em detrimento do socorro aos seus pais que estão passando por necessidade. Olha só, que advertência, quantos têm caído nesse erro? Outra lição foi a de quarta-feira, a lição de Gênesis 45, versículo 5.
Aqui nessa lição nós aprendemos a importância de um filho que, mesmo tendo sido maltratado pelos seus irmãos, ele pôde mais tarde ser bênção. É o caso de José. Nós lemos assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Eu gosto muito destas palavras de José, que Deus enviou ele até ali ao Egito, passando por tantas dificuldades. Nós sabemos que ele foi acusado injustamente, foi preso injustamente, mas como ele era um servo de Deus e Deus estava com ele, ele pôde sair da prisão e mais tarde ele foi elevado até a categoria de vice-rei do Egito. E nesse momento em que ele estava nessa posição, ele pôde socorrer seus irmãos que estavam passando necessidade, bem como seu pai. Na lição de quinta-feira, nós temos mais um exemplo bonito aqui de um chefe de família, um líder, um patriarca. O nome dele é Jonadab. Jeremias 35, versículo 8. Os filhos, os netos, os bisnetos desse homem disseram assim: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Esse antepassado, ele colocou no coração que não deveria tomar bebida alcoólica, o vinho nesse caso. Não é que a Bíblia proíba isso taxativamente, a Bíblia proíbe sim o alcoolismo, mas nós sabemos que o vinho era uma bebida usual naquela época e como ainda é hoje. Porém, é uma bebida que pode, se não for usada com cuidado, trazer graves dificuldades para quem se embriaga com ela. E esse antepassado Jonadab colocou no seu propósito, no seu coração, de não fazer uso dessa bebida e passou esse exemplo para os seus filhos e netos. A outra lição é a lição de sexta-feira, a lição que trata aqui de uma situação que muitos pais têm tido experiência. Criam os filhos com tanto carinho, com tanto cuidado, mas depois que eles se tornam adultos, eles partem para outros caminhos, caminhos que não condizem com aqueles princípios que foram ensinados quando criança. E isso nós lemos então em 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Disse o Senhor a Samuel, porque ele já lhe disse que julgarei a sua casa, falando de Eli, o sacerdote. Julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. É bom deixar claro que os dois filhos de Eli, eles estavam praticando o ofício sacerdotal. E nessa prática, eles estavam profanando os sacrifícios. Eles estavam dando péssimo exemplo para a população, para as pessoas. E Eli não teve pulso para dizer que eles não podiam continuar exercendo o sacerdócio. É um perigo quando, às vezes, um pai tem dificuldade de dizer a um filho que ele não pode cantar no coro, que ele não pode pregar, que ele não pode tomar a ceia, enquanto ele não estiver com a vida em dia perante o Senhor.
É difícil, mas não é impossível. E aí que está o segredo da nossa fidelidade para com o Senhor e também para com o nosso filho. Deixar, porque sendo filho, fazer o que bem entender dentro da igreja é um grave erro que tem que ser revisto na vida de muitos. E ele não teve essa força ou essa visão de impedir que seus filhos continuassem no ministério, no sacerdócio. E por último, nós temos a lição de ontem, sábado, mais um exemplo de que nem toda a família é igual. Nós temos aqui os irmãos de Jesus. Alguns acham que não eram irmãos, eram primos, mas a versão que nós usamos diz que eram irmãos, então vamos, sem ficar rebuscando o grego ou qualquer outra língua original, vamos nos basear no que está escrito. Diz assim, João capítulo 7, versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ora, o Senhor Jesus, pelo que está aqui, ele teve irmãos. Não sabemos se eram mais novos do que ele, parece que sim, porque como a mãe Maria ainda era virgem quando o Senhor a visitou, e ele foi o primogênito, então tudo leva a crer que esses outros irmãos aqui citados eram irmãos mais jovens do que ele. E, no entanto, eles não aceitaram a pregação, a palavra de salvação do nosso Senhor Jesus. Portanto, durante a semana, quantas lições maravilhosas nós aprendemos de como uma família deve glorificar a Deus. Agora, partindo para os dois textos que foram lidos pelos irmãos em casa e já transmitido para todos nós, Atos capítulo 16, versículo 25 a 34, e Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, vamos estudar esse tema família, e eu pensei num acróstico, nem bem um acróstico, usando as letras da palavra família, que são 7, nós vamos buscar palavras que palavras que nos vão trazer lições de como glorificar a Deus. Então, a primeira letra da palavra família é F. F faz nos pensar na palavra fé, ok? Então, nós vamos ver lá em Atos capítulo 16, versículo 33, parte B, o seguinte: a seguir foi ele batizado e todos os seus. Ora, para Paulo batizar o carcereiro e os seus familiares, porque Paulo percebeu que eles creram no Senhor Jesus, tiveram a fé declarada no Senhor Jesus, fizeram uma declaração de fé. Esse item é muito importante. Uma família que glorifica a Deus deve buscar desenvolver no seio da família a mesma fé, adorar o mesmo Deus, o nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Portanto, essa é a primeira letra da palavra família e é a palavra que nós destacamos, fé. Agora nós vamos para a segunda palavra, que começa com a letra A, de família. Essa palavra também é muito conhecida, é a palavra amor. Todos nós sabemos que esta é uma virtude imprescindível em todos nós, principalmente no seio familiar. O amor é que nos dá a condição de sermos glorificadores de Deus. E podemos pensar nessa palavra quando lemos em Efésios, capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Paulo escreve: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O pai que cria os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor é um pai que demonstra amor. Amor. O pai que deixa os seus filhos ao léu
fazendo o que bem querem, agindo como acharem melhor, nunca corrigem e eles não estão amando. Eles não estão cuidando dos seus filhos. Portanto, uma família que glorifica a Deus, todos precisamos nutrir esse sentimento de amor uns para com os outros. Tá bom? Agora, a terceira palavra, baseada na terceira letra, é a palavra, melhor dizendo, a letra M. M nos faz pensar na seguinte palavra: maturidade. Uma família que alcança esse padrão de maturidade, ela passa a ter muitas virtudes para glorificar a Deus. O texto que eu entendi que encaixa com a palavra maturidade é Efésios capítulo 6, versículo 1, quando Paulo escreve aos filhos: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Para haver obediência, é preciso que haja consciência. Consciência do perigo, consciência do pecado. A obediência, ela vem com essa maturidade, com esse amadurecimento. Pode observar, uma criança quando muito pequena, por mais que você ensine, ela não tem ainda a maturidade suficiente para obedecer como é preciso. Às vezes você dá uma orientação, daqui a pouco ela faz exatamente ao contrário. Por quê? Ela não alcançou ainda aquele discernimento que é importante para obedecer. Que o Senhor nos ajude. Hoje nós vivemos numa época muito diferente da que nós vivíamos há 50, 60 anos atrás. Parece que os jovens hoje estão demorando a alcançar essa idade do amadurecimento. Muitos ainda com 18, 19, 30, 20 anos, até mais, ainda agem como se fossem bebezinhos muitas vezes. Esse é um grande problema e essa dificuldade impede uma boa glorificação do nosso Senhor. A quarta palavra que eu gostaria de pensar vem da letra F. F vem de integração. I. A letra I. Integração. Letra I. A palavra integração dá ideia de objetivos comuns, né? Você já deve ter ouvido falar, eu vou tomar o ônibus tal, que ele faz integração com o metrô, por exemplo. Então, qual é o objetivo desses dois meios de transporte? É levar o passageiro de um destino ao outro. Então, na integração, todos trabalham com um propósito comum, com um objetivo comum. A família que tem essa integração, esse propósito comum, é uma família que tende a glorificar o nosso Deus. E onde eu posso encontrar isso? Eu encontro isso em Atos capítulo 16, versículo 32. Nós lemos assim: E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Aqui estavam assentados ali o carcereiro, a esposa, os filhos. Eles estavam unidos nesse propósito de ouvir a mensagem que os irmãos Paulo e Silas tinham para eles transmitir. É muito importante essa integração entre pais e filhos. Isso faz com que uma família se torne uma família que glorifique a Deus. A outra palavra é a letra L. A letra L de família. A letra L nos faz pensar em labor. Labor é uma palavra que também significa trabalho. Trabalho.
A família que busca trabalhar unida, trabalhar coesa, é uma família que tende a glorificar o nosso Deus. Nós lemos em Atos 16, 27, que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. O que chama a atenção aqui é o nome dessa profissão, carcereiro. Esse chefe de família honrado, como nós estamos vendo, ele era um carcereiro, ele lidava com presidiários, e essa não é uma tarefa fácil, mas ele trabalhava para ter o sustento para a sua família. A família que quer glorificar a Deus tem que aprender, todos da família, a trabalhar. A outra palavra, a outra letra é a letra I, e a palavra que nós escolhemos é a palavra informação. Informação e comunicação fazem o mesmo sentido. Em Atos 16, 32, nós lemos: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Aqui, nesse raciocínio, nós podemos pensar que a informação, quer dizer, a palavra de Deus, ela veio igual para todos os da casa. Esse assunto é um assunto interessante na família, porque a falta de comunicação, a falta de informação pode trazer muitas tristezas, muitas contrariedades. É preciso que todos na família se comuniquem uns com os outros. O marido com a esposa com o marido, os filhos com os pais com os filhos. É isso que faz uma família que glorifica a Deus, haver esse compartilhamento das informações. Muitas vezes tem acontecido casos de falecimento na família, e por não ter havido esse cuidado da comunicação, os herdeiros, os que ficam, passam muitas dificuldades para entender o que estava acontecendo com aquele que partiu, porque faltou essa importante virtude na família, que é a troca das informações. E por fim, nós temos a última letra, a letra A, que fala de amparo. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, o apóstolo diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus queridos irmãos, nós já estudamos isso na semana, da importância do cuidado, a importância do amparo. E olha, o amparo não é só dinheiro também não. Eu falei lá do Corban, vocês lembram disso? Mas o amparo também é carinho. O amparo também é atenção. Não adianta nada o filho colocar o pai no asilo, cheio de dinheiro, mas ele não dá um telefonema para o seu pai, ele não faz uma visita. Isso não é amparo. Isso aí é outra coisa, menos amparo. O amparo implica num abraço, o amparo implica num sorriso. Isso sim faz com que haja alegria, haja gosto pela vida. Que o Senhor nos ajude a cada um a buscar, a cumprir esse mandamento. Chama a atenção dos mais jovens. Não desamparem seus idosos. Abra o seu coração para cuidar daqueles que tanto fizeram por você quando você ainda era tão pequeno. Bem, encerrando então nossa lição, nós tivemos esses 7 itens, melhor dizendo, da palavra
família. Que o Senhor nos ajude a pôr em prática esses itens que estudamos nessa manhã. Eu quero então concluir dizendo que a família que glorifica a Deus precisa buscar o Senhor constantemente. E que o Senhor nos ajude, irmãos, a alcançar esses propósitos, até quando estiver sob a nossa alçada. Como eu falei no início, quero deixar bem claro que a família é um conceito muito difícil, porque quando os meus filhos eram pequenos, viviam na nossa casa, era muito mais família enquanto eles eram. Agora, cresceram, formaram suas próprias famílias, tomaram seus próprios rumos. Eu não tenho mais ingerência, mais interferência no destino deles. E aí nós temos que respeitar uns aos outros nessa área. Que o Senhor nos abençoe. Vamos então, como sempre fazemos, ter uma palavra final de oração. Vou aproveitar que a Silva está aqui perto e vou pedir ela para estar orando. Senhor, nosso querido Pai, te agradecemos por esta lição tão maravilhosa que nos mostra as orientações da Tua Palavra, Senhor, para a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor Deus é. O Senhor é o nosso Pai e o Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós e o Senhor enviou o Teu Espírito para ser o nosso Consolador, o nosso ensinador, o nosso professor. E nós queremos agradecer ao Senhor por esta lição. Que o Senhor abençoe a cada família dos nossos irmãos que reúnem conosco. Que o Senhor seja digno de abençoar, trazer para perto aqueles que ainda não se chegaram. Que o Senhor abençoe cada família de uma maneira especial. Nós agradecemos pelo Teu servo que tem trazido este estudo para este domingo. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E assim, meus queridos irmãos, nós estamos encerrando essa escola dominical por hoje. Estava lembrando, hoje é o primeiro domingo, era o dia de estarmos aí sentados à mesa do Senhor. Primeiro domingo, a ceia às 9 horas. Mais uma vez, não foi possível celebrar, melhor dizendo, esse ato que o Senhor tem nos ordenado, mas Ele sabe e conhece o nosso coração. Vamos continuar firmes, buscando a sua direção. Mesmo não podendo estar reunidos na mesa do Senhor, não vamos perder de vista que isso é o que lhe agrada. Fazer isto em memória de mim. Foi a sua